Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita, que tem como objetivo incentivar e divulgar os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. O artigo que veremos hoje se intitula Os Órfãos e está na Revista Espírita de novembro de 1860. É interessante também esclarecer para quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo que esse mesmo artigo está no capítulo 13, item 18. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo está um espírito familiar como o responsável pela mensagem. E nesse artigo que vamos ver, a mensagem é atribuída a Julius Morris, que é um espírito. Também é uma mensagem de um espírito. E para termos mais detalhes desse artigo, estou com meus companheiros Sônia Hoffman e Felipe Rocha. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os nossos queridos ouvintes. Um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui novamente. E agradecendo a todos vocês por estarem nos acompanhando e também pelos incentivos que muitas vezes recebemos, ou por comentários presenciais, ou por outras pessoas que não deixam exatamente seu comentário lá no chat, na gravação, mas que por alguma via se comunicam conosco. Então, é um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui. E sempre lembrando a todos vocês que não tiverem a condição de estudar a Revista Espírita em documento físico, podem acessar a febnet.org.br. Hoje eu fui mais rápido que o Eduardo. Pois é. E baixarem de lá todas as edições da Revista Espírita gratuitamente. Olá, Felipe. Olá, Soninha. Olá, Dudu. Olá, os companheiros que nos acompanham. Vamos tratar desse assunto tão pouco abordado, né? Ainda mais nos dias de hoje, parece que vem perdendo enfoque, vem perdendo destaque na mídia, né? Mas que é tão importante. E não à toa o Kardec colocou no capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. É um capítulo que trata sobre muitas questões da caridade, sobre muitas questões da benevolência, da piedade. Então, eu acho que é um tema bem importante da gente tratar, é um tema que tem que abrir o nosso coração, a nossa cabeça para isso, né? Eu espero que a gente possa fazer um bom encontro aí, que todo mundo possa entrar nessa mesma vibe que a nossa. E interessante, Felipe, que os amigos espirituais, eles colocam a questão da orfandade. E nesse artigo ela está muito mais relacionada justamente à questão de crianças que por algum motivo estão sem os seus pais e que acabam sendo ou adotados ou não. Mas os amigos espirituais, em várias edições, em vários livros, em várias comunicações, em toda a literatura espírita, vão abordando este tema, envolvendo a questão da orfandade também nos mais diversos aspectos, também naqueles aspectos de muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas estarem órfãos de pais vivos, ou seja, estarem vivendo dentro de uma casa onde não recebem a atenção, onde não recebem a educação, onde não recebem o carinho necessário e indispensável. Então, não é só orfandade de estarem em orfanatos, mas muitas vezes de estarem nas próprias casas, negligenciados pelos seus familiares. E também nós vamos encontrar
Emmanuel, não é, Eduardo? Sim. Falando também dessa questão da orfandade, mas não somente em relação às pessoas, mas a orfandade que nós deixamos, muitas vezes, uma planta, um animal, uma ferramenta, o nosso próprio corpo, como muitas vezes ele fica à mercê, né, dos nossos cuidados e também daquele gesto de acolhimento e de orientação. Então, essa abrangência que é dada à questão da orfandade é muito interessante de ser pensada. Mas vamos nos ater nesse momento aqui à orfandade que se relaciona a crianças, não é? Exato, e até atualmente, né, órfãos são tratados por muitos casais como os filhos do coração. Eu, particularmente, acho uma denominação muito bonita, né? As mães que, quando tem que esclarecer, né, e quanto mais cedo melhor se faça isso, né, é importante para as crianças ficarem sabendo que são adotadas, né, que vieram da barriguinha de outra mãe, mas que aquela atual mãe que cuida, que está ao lado dele para todas as horas, né, para tudo que ele precisar, é a mãe do coração. E ele, o filho do coração. Não é isso, Felipe? É isso, Dudu. Esse tema que a Sônia abordou é muito interessante, né? E muito atual, por conta dessa questão de que cada vez mais as pessoas estão conectadas às redes, né? Estão cada vez mais com mais trabalho. Então, aquela história de que o trabalho vai diminuir, ela não é verdadeira, né? As revoluções industriais, na verdade, podem até ter diminuído um pouco o trabalho braçal, né, de uma certa forma, mas o trabalho intelectual, ele tem uma demanda muito maior. E muitas das vezes os pais, né, de hoje em dia, atendendo essa demanda de trabalho, elegendo os momentos de descanso para outras coisas, né, para futilidades, para redes sociais, para diversas outras atividades, acabam esquecendo os seus filhos. E a gente tem aí, como bem disse a Sônia, órfãos de pais vivos, de pais presentes, né? De pais presentes fisicamente, né? Mas isso. Não presentes de maneira integral, não presentes emocionalmente, não preocupados emocionalmente. E nem moralmente, não, Felipe. E nem moralmente, muitas vezes, não estão preocupados nem um pouquinho. Então, aquelas crianças e aqueles jovens acabam se desvinculando da família ou, assim, afetivamente, porque sentem-se abandonados. E muitos se entregam à drogadição, muitos se entregam, muitas vezes, à agressão, ou até mesmo se desinteressam completamente da vida, porque sentem-se desvalorizados pelos seus pais, que inicialmente eles tinham um grande amor, mas com o tempo passando, eles vão percebendo que eles não são um foco, ou não são uma causa de amor, de preocupação, de atenção pelos pais. Então, muitas vezes, se desinteressam da vida e se acomodam. E é uma leitura que nós precisamos fazer bastante intensa, não é, Felipe e Eduardo? Dessa questão da orfandade. E essa é a grande pergunta que nós precisamos, e especialmente aquelas pessoas que vão adotar uma criança devem se perguntar: por que eu estou fazendo isto? Porque muitas vezes algumas pessoas elas vão naquela questão de ter um filho ou de simplesmente adotarem uma criança, mas necessariamente elas não respondem para elas próprias por que é que elas estão fazendo isso. E nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos, na questão 208, a grande responsabilidade que os pais têm diante dos seus filhos. Então, quando alguém adota uma criança, um bebê ou uma criança com mais idade, enfim, ele acaba assumindo uma responsabilidade materna e paterna. E essa responsabilidade também passa a existir.
Então, a grande tarefa que os amigos espirituais vão dizendo que os pais têm para com os seus filhos é de educarem, de darem a eles orientação, não é? De oferecerem tudo isso. É claro que nós sabemos, e muitos pais não podem ficar responsáveis se aqueles filhos que receberam a orientação adequada, receberam os ensinamentos adequados, não aproveitarem. Bom, é uma outra questão, mas é uma obrigatoriedade dos pais cuidarem e se esmerarem para que aquela educação, para que a devida o devido encaminhamento moral e intelectual seja levado àquela criança ou àquele jovem. E isso tem muito a ver também, né, Sônia? Se a gente olhar para o passado, né, as igrejas, enfim, faziam um pouco desse papel, né? Porque o padre é o pai, né? Então Sim. Tinha essa função de dar essa orientação espiritual, essa orientação moral para as famílias, e o pai e a mãe têm essa obrigatoriedade de ser esse padre, né? De ser esse orientador, esse governador, esse norteador do caminho da criança, né? Então, a gente vê muitos órfãos, bem como tu disse, né? Muitos órfãos de pais vivos, de pais presentes de corpo, né? Mas não Sim. de alma. E temos também, claro, a situação dos órfãos, que são crianças que nascem sem pais ou são abandonadas na infância, né? E é nesse contexto que o tema vem tratar e nos apresenta ali a grande importância que existe da gente poder adotar uma criança ou de quem adota, né? O quanto bem faz, o quão bem visto é pelo plano espiritual, né? Porque alguém se dispondo a assumir uma responsabilidade que nessa encarnação, pelo menos, né, não era fisicamente dele, né, nem pelo Estado, né, não é legalmente obrigação de alguém. Então essa pessoa se dispõe a responder legalmente e moralmente por uma criança, por um jovem, por um bebê que esteja ali. E aí, bem como disse o Dudu, né, se tornar mães e pais de coração. E o Espiritismo vem nos auxiliar também nesse processo, né, Dudu, de entendimento, porque quando somos espíritas, quando podemos entender a lei da reencarnação, né, que não existe, na verdade, um vínculo carnal eterno, o vínculo eterno é espiritual. É indiferente ser pai ou mãe de um filho que foi gerado pela própria barriga ou pelo filho que foi gerado por outra, né? A partir do momento que há amor, há uma relação familiar e dela existem compromissos que são assumidos ali. Né, e esses frutos vão ser colhidos com certeza no futuro. Então é muito bela essa possibilidade de adotar, né? Agora, Sônia, alguém que está nos assistindo pode estar se perguntando por que Deus permite que existam órfãos? Mas o Espiritismo traz algumas causas disso, né? Justamente para estimular as pessoas a romperem com seu egoísmo e com seu orgulho, e também trazer e fortalecer esses vínculos de solidariedade, de fraternidade, de amor, de intercâmbio entre todos nós, não é? Dessa verdadeira caridade. Então, não foi a troco de nada que foi colocado lá em O Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, não? Ou ao contrário, não sei. Não, é isso mesmo. Então, assim, não é a troco de nada, porque muitas vezes essas relações também começaram a acontecer lá no passado de outras encarnações. E sabe-se lá o que foi que aconteceu. Então, nós vamos encontrar, muitas vezes, que algumas crianças estão passando por essas relações de orfandade, ou por uma expiação, não é? Porque pode ter acontecido algo que, muitas vezes, eles também não tiveram nenhuma afetividade pelos seus filhos, ou pelos seus pais, né? Ou pelos seus próprios pais, e na outra encarnação, então eles vêm passando por essas situações justamente para começar a despertar em si
mas também pode ser por uma questão de uma prova para começar a desenvolver novas habilidades e também de incentivar a humanidade no melhoramento. E nós vamos encontrar também dentro da literatura espírita que algumas vezes, embora sejam raras, mas em algumas vezes, muitas vezes, muitas vezes é bom, hein? Então, em algumas ocasiões, alguns espíritos passam pela orfandade em caráter de missão, não é? Eles sabem que os seus pais biológicos vão, por um motivo ou outro, ou partirem para a pátria espiritual, ou vão deixá-los, e que eles serão adotados por outras pessoas, ou não vão ser adotados, mas eles vêm em caráter de missão justamente para poder impulsionar e incentivar essa questão da caridade, da fraternidade, da solidariedade entre as pessoas. E isso é extremamente importante que a gente comece a fazer essas análises. E é muito bonito, né, a gente pensar que, bem até como foi a tua palestra por esses dias, né, Sônia, na Lei do Progresso. Então, esses fatores, essas ocasiões, elas ocorrem, né, com perdão da redundância, e cabe a nós, né, o não julgamento desse fato, né, então, mas provavelmente pode ter sido ele que abandonou alguém em outra vida. É verdade, pode ter sido, mas nós estamos destinados ao progresso, e Jesus nos disse que o amor cobre uma multidão de pecados, né, porque o que o amor tem capacidade de fazer nestes casos, né? É dar um exemplo diferente para o espírito que conhece um padrão já estabelecido. Daqui a pouco, quantas encarnações ele vem ou abandonando os filhos, ou sendo abandonado, né? E esses padrões vão se repetindo, porque isso é muito comum também, né? Essa repetição de padrões. A gente repete muitos padrões negativos que somos impostos na infância, né? Métodos, maneiras de tratar, e replicamos esses padrões muitas vezes. Às vezes não, né? Não é uma regra, mas muitos dos padrões negativos que nós temos, nós já aprendemos eles na infância, e assim se sucede nas reencarnações, né? Então, às vezes, é um ciclo tão grande de orfandade que vem dentro de períodos reencarnatórios, e aquele espírito não conhece uma situação diferente. E aí, alguém poder quebrar esse ciclo, né, esse ciclo negativo, e doar um pouco do seu amor, faz exatamente isso que Jesus disse, né? Acaba cobrindo uma multidão de pecados que vinham sendo cometidas naquele setor, e se muda esse padrão, se dá uma referência diferente, se mostra um outro lado, né? E essa quebra de padrões e essa quebra de repetições é justamente aquilo que Jesus também vem falando, é a outra face. Muitas vezes, em uma face vem se repetindo uma determinadas situações, mas então a pessoa passa a ver a outra face, como é que é sentir-se acolhido, como é que é sentir-se valorizado por alguém, não é? Então, essa quebra de padrões e de repetições justamente vem nas palavras de Jesus. Quando alguém te fizer alguma coisa, oferece a tua outra face. Não vamos levar isso literalmente, né? Dar a outra face do rosto, mas muitas vezes é a nossa ação terapêutica e cristã modificada. Uma outra ação estratégica, né? Exatamente. A estratégia do amor. E até por falar do amor, né, e do amor de Deus, vejam só, meus amigos e minhas amigas, a misericórdia de Deus é tão grande que ele proporciona às mulheres que, por qualquer problema fisiológico, não têm condições de ter o seu filho, seu próprio filho, né, proporciona a elas que possam procurar os orfanatos para adotar, né, e dar uma família a 1, 2, 3 crianças. Ou seja, né, muitas mulheres contribuem para que crianças que nasceram sem família, por vários motivos, né, possam
ter uma vida familiar digna, né, e usufruir de todos os benefícios que uma família harmoniosa, amorosa, né, fraterna proporciona. E muitas vezes, hoje, até mesmo nós já temos a legislação, já está oferecendo a condição e a possibilidade daquela pessoa que não tem uma condição assim de realmente acolher na sua própria casa aquela criança, mas muitas vezes pode apadrinhar a criança, não é? Apadrinhar em casas lares essas crianças, então levar a elas o carinho, o conselho, levar o final de semana para casa, ou para passear, para passear, conduzir em algum determinado estudo, valorizar, mostrar algumas possibilidades para aquela criança. Então, também é uma forma de generosidade. Então, isso vai se ampliando e vai se alargando, porque muitas pessoas pensam assim, bem, eu vou adotar, mas no final adotam e deixam aquela criança tão ou mais órfã dentro da sua casa do que se ela estaria lá no orfanato. Exatamente. Porque esquecem da vida daquela criança, não dão a ela o cuidado necessário. Então, nesses momentos, é preferível ser um melhor apadrinhador do que ser um péssimo pai adotivo ou mãe adotiva, não é? Então, nós temos de raciocinar muito isso. E o Espiritismo nos oferece essa lógica, nos oferece essa condição de pensar, de raciocinar e de ter respeito pelo próprio ser humano, não é, Felipe? Exato, Sônia. E legal de tudo isso que vocês falaram também, na questão do amor, principalmente, né? O quanto essas relações que recebem o amor de um dos lados, né? O amor é essa energia, né? Que nós temos, essa energia divina, né? Para a matéria, o amor é a gravidade, né? Então, é uma energia que aproxima, é uma energia que soma, né? Que agrega. Então, o quanto ele é importante nesse processo educativo também, o quanto as crianças respondem ao amor. Não sei se quem está nos ouvindo já trabalhou com crianças, ou trabalha, ou tem um filho, enfim, mas as casas espíritas têm a evangelização, né? Desde o primeiro ciclo, lá dos bebezinhos até a idade adulta. E a gente trabalhando com as crianças, a gente vê coisas maravilhosas, né? A gente vê o quanto eles vão correspondendo ao nosso amor. O quanto mais nós conseguimos amá-los e respeitá-los e dar uma orientação correta, com paciência também, né? Porque muitas das vezes nós queremos que as crianças respondam na hora, né? Não, mas ele não tem disciplina, mas a disciplina não é uma coisa que se impõe de um dia para o outro. Ela vai sendo construída com o teu exemplo e com o amor. O amor como terapêutica educativa é excepcional. Então, o órfão também é aquela criança que não tem amor, né, Sônia? Como Sim. tu bem disse. Então, temos que exercitar isso, pessoal. É fazer esse exercício do amor, tanto para com os nossos filhos, como para com os filhos que nós fomos adotar um dia, como para aquelas crianças ou pessoas, enfim, que nós vamos nos comunicar. Nós conseguirmos botar o amor dentro dessas relações, elas melhoram, elas evoluem, e elas criam vínculos positivos para nós. E para os outros, evidente, né? Agora, imaginemos se nós fôssemos órfãos de Deus. Nós não somos órfãos de Deus, não é? O amor divino está sempre presente em nossa vida, né? Então, Deus não deixa ninguém na orfandade. Ele sempre está nos oferecendo, assim, de uma forma bastante tranquila e bastante presente todo o tempo. Mas quantas vezes nós mesmos nos afastamos dessas possibilidades? Quando nós rejeitamos o auto-amor, quando nós rejeitamos até mesmo aquela outra criança. Eu não vou estimar tanto essa criança porque ela não é o meu filho, a minha filha biológica. Mas, como nós vamos encontrar também em um livro bastante interessante do Hermínio Miranda, nossos filhos são espíritos. Então, é fundamental que se possa entender isso. Quando nós passamos a entender que aquela criança, que aquele jovem
não é somente um corpo de carne, não é somente uma questão biológica, mas que ele é um espírito em evolução e que ali está, naquele momento, não é numa fase, numa etapa do ciclo vital, onde ele está precisando não só da nutrição, não só do alimento físico, mas também do alimento moral, do alimento instrucional, não só do abrigo físico e nem somente da roupa física, mas também está precisando do abrigo espiritual, do abrigo moral, do abrigo intelectual e afetivo. Isso é extremamente importante, é significativo que nós possamos pensar nesses aspectos. Então, gente, pensem sobre isso, né? Reflitam bastante. Referências bibliográficas não faltam sobre esse tema, sobre a infância, sobre a família. Tem aquele livro da Joana de Ângeles, SOS Família, SOS Família, Adolescência e Vida. Adolescência e Vida. Sim. Ou seja, existe uma vasta bibliografia espírita que podem trazer para vocês esclarecimentos necessários e fundamentais para essa questão da orfandade. Conflitos existenciais também, Joana de Ângeles, enfim, várias outras mensagens de Meimei, que trabalhou muito com a infância também, Dr. Bezerra de Menezes, enfim, Hermínio de Miranda, e a própria literatura que envolve André Luiz, nós vamos encontrar para além da própria codificação e da revista espírita, não é? Exatamente. Então, é importante que nós tenhamos essas questões e alargar os nossos entendimentos e os nossos conhecimentos. E é isso, então, né, pessoal? Nós estamos no finzinho do nosso tempo proposto aqui, mas eu acho que fica essa mensagem, né? Dessa importância da família, da importância do amor e da oportunidade santa que é para nós adotarmos a uma criança e que se fizermos com esse amor, com essa compreensão e com essa vontade de construção, né? Com esse ideal de construção de um futuro melhor para aquele serzinho que está ali, que tá vindo compartilhar conosco da nossa família, da nossa vida. Né, e desses elos de amor que são sagrados e esses sim são eternos e vão permanecer após o nosso desencarne por muitos e muitos tempos. Fica um grande abraço carinhoso. Pode se estabelecer toda uma relação que pode se modificar muito em outras encarnações, não é, Felipe? Isso é fundamental, que possamos pensar nesse aspecto. Bem, mas tu estavas te despedindo. Estamos no finzinho já, mas foi importante sim a colaboração. Fica o meu abraço aqui a todos vocês e até mais. Um abraço para todos e que não fiquemos órfãos de nós mesmos, mas ao contrário, vamos começar a impulsionar o amor que nós temos em nós, o amor que Deus nos oferece, impulsionar este amor para conosco mesmos e para com o nosso próximo. Abraços acolhedores e fraternos a todos. Até o próximo vídeo.